Bom, gente, então, nossa aula de hoje vai ser sobre a análise fundamentalista de empresas. Na verdade, a análise fundamentalista, o próprio nome fala, a gente vai discutir aqui sobre os fundamentos que estão relacionados com o valor de uma empresa. O livro que a gente está seguindo, que é o livro do Pinheiro, ele já começa falando aí sobre a análise top-down, aí ele pega a análise top-down como um todo, mas hoje eu vou explicar isso melhor no decorrer da nossa apresentação. Bom, quando a gente fala análise de empresas, aí eu estou extrapolando para as grandes empresas. Então, a gente pode falar sobre a análise de ações de empresas. Então, o que é uma ação de uma empresa que nós estudamos? É uma fração do capital social dela, ok? Aí, essa ação tem vários valores que nós estudamos também, caiu até na prova. O valor da contabilidade é o valor contábil. O valor que nós estamos discutindo aqui agora é o valor de mercado. Então, quanto mais eu tenho valor de mercado para uma ação, para uma empresa, significa que, teoricamente, essa empresa ela vai muito bem obrigada no mercado. Certo? Aí, nós temos... a gente pode falar ferramenta, pode falar linha de análise, que a primeira é a análise fundamentalista, que é o que a gente vai tratar hoje, e aí em próximas aulas a gente vai tratar da análise técnica. Então, a análise fundamentalista, basicamente, ela é uma análise mais de prospecção, de longo prazo. Então, é como eu falei, fundamentos, é só vocês lembrarem. O que são os fundamentos? São todos os indicadores que nos dão pistas sobre a determinação do valor de uma empresa, de uma ação. Ok? Então, ela é mais focada na determinação do valor. Quais são os determinantes do valor de uma empresa? E a análise técnica, ela é a análise gráfica. Ela vai nos mostrar, com base em técnicas que já foram estudadas e com base no comportamento de um gráfico ao longo do tempo, qual que é o melhor momento de comprar, qual que é o melhor momento de vender uma ação com base no gráfico. Ok? A análise fundamentalista ela vai falar para a gente também se uma empresa está cara ou está barata. Tá? A análise fundamentalista, então, nós vamos subdividir aí em análise top-down. Na verdade, essa análise top-down, a gente pode até falar que ela é uma análise, a top-down, na verdade, ela é uma análise macroeconômica, uma análise setorial. Ok? Aí nós temos duas metodologias também, que é top-down e bottom-up. Top-down significa de baixo para cima, e de cima para baixo. Bottom-up significa de baixo para cima. Tá? A análise econômica financeira da empresa, que vocês já estudaram aí no sexto período, né, que é aquela análise de indicadores, que nós vamos dar uma pincelada aqui também. E aí nós temos aqui novos indicadores que nós chamamos de indicadores bursáteis. Então, o nome é esse mesmo, é um nome um pouco feio. Os indicadores bursáteis, eles são indicadores mais ligados ao mercado de ação. Então, por exemplo, preço sobre valor patrimonial, que é muito usado, dividend yield, são exemplos de indicadores bursáteis que são muito usados no mercado também. E a análise da valorização das ações, né, que a gente vai ver várias técnicas que tem aqui, né, modelo de Gordon, o modelo de Bazin, a questão do valor intrínseco, enfim. Então, nós temos várias metodologias para poder fazer essa valorização das ações. Então, a gente juntando isso aí tudo, a gente pode chegar na análise fundamentalista. Tá? Bom, aí eu praticamente falei, né, o que é a fundamentalista, o que é a análise técnica. Então, a fundamentalista, a gente vai descobrir as melhores alternativas do mercado, com perspectiva de valorização e pagamento de dividendos. Ok? Então, o top-down, como eu falei, é de cima para baixo, bottom-up é de baixo para cima.
Eu acho que em algum momento vai ter um slide que vai falar sobre isso aqui. Se não falar, eu vou falar por que chama isso e qual que é a metodologia. Ok? Mas a ideia é a determinação de valor. Então, por exemplo, a gente tem dinheiro, vamos para a prática. Imagina que vocês têm uma grana. Vocês falam assim, eu quero comprar uma ação, mas eu não sei qual que eu vou comprar. Só que você pensa assim, bom, eu quero comprar uma ação que está barata para eu ter um ganho. Para você saber se uma ação está barata ou cara, você precisa fazer uma análise fundamentalista. Você precisa ver qual é a capacidade que essa empresa tem, como é que ela está posicionada no mercado, quais são os múltiplos das outras empresas que estão no mesmo setor, se ela está pagando dividendos periodicamente, se ela tem resultado contábil bom, se ela tem endividamento, se ela dá bom retorno do patrimônio, enfim. Tudo aquilo que vocês já aprenderam lá na análise das demonstrações contábeis. E a análise técnico-grafista, a gente vai ver que os preços eles movem de acordo com tendências passadas que podem ser previstas, né? Então, os famosos, né, traders, eles adoram a análise gráfica, né? Que é comprar e vender rápido, mas aí a gente pode usar não não necessariamente nós precisamos fazer essa extrapolação. Nós podemos usar as duas juntas aí e ter um sucesso. Tá? Bom, aí, conceitos e definições, a gente, como eu falei também, né, que são tópicos que se relacionam com o desempenho da empresa, e nós vamos concluir sobre as suas perspectivas. Então, olha só, como que o negócio não é tão simples também, né? Então, a gente vai olhar para o passado da empresa, vai ver como que ela está posicionada, como que ela está no setor, como que está a economia, e vamos traçar perspectivas, tá? Então, a gente não é dar um tiro no escuro, né? Não é nem bom falar assim, de dar tiro, enfim. Mas, assim, não é um chute. Nós vamos, com base no nosso conhecimento, com base em dados contábeis, com base em dados econômicos, e vai virar e falar, olha, essa empresa tem potencial, então merece, tá? Determinando quais são os fundamentos econômicos financeiros para a determinação do valor da empresa, que eu já falei, né, lucro, clientes, mercado, a teoria de finanças, né, de uma forma geral, a hipótese da eficiência, né, a hipótese dos mercados eficientes, ele tem muito a ver com a análise fundamentalista, que é virar e falar assim, olha, o mercado ele trabalha com informação, o mercado financeiro, de uma forma geral, ele trabalha com informação. Lembram lá da palestra do Carlos, lá com o pessoal do Rio Grande do Sul? Carlos é aquele mestrando do Barbudão, lá, o comunista. Ele mostrou para vocês aí, né, que a informação, ela eleva o mercado, mas ela derruba o mercado também, né? Então, ele deu até o exemplo quando o presidente começou a fazer intervenções na Petrobras e aí o preço de mercado da Petrobras caiu consideravelmente, ok? Assim como se o presidente tomar medidas de melhora da economia, né? Por exemplo, comprar vacina para todo mundo, enfim, mostrar que a economia ela vai crescer, certamente as empresas vão aumentar também a sua perspectiva e possivelmente um aumento de lucro, possivelmente um aumento de valor. Okay? Então, a gente vai avaliar o comportamento da empresa, determinar seu valor. O valor das ações, como eu falei, vai depender da performance da empresa mais a economia que ela está inserida. Tá? Os fatores fundamentalistas ou valores fundamentalistas são fatores que explicam o valor intrínseco de uma empresa, setor ou mercado. Nós vamos falar depois sobre essa questão de valor intrínseco. Qual que é a diferença entre, por exemplo, valor de mercado e valor intrínseco? O valor intrínseco é o valor da nossa avaliação, ok? Hoje mesmo eu tive uma reunião de um trabalho que eu estou fazendo para uma empresa, aí eu fiz a avaliação da empresa. Esse valor que eu cheguei da empresa é o valor intrínseco, é o valor com base
nos fundamentos, nós usamos o principal fundamento para poder definir o valor de uma empresa. É a capacidade que a empresa tem de gerar caixa, tá? Esse fundamento traz para ela um valor intrínseco. E chegar no valor justo, né, que é o valor da negociação. Então, quem está querendo vender, quem está querendo comprar, eles vão chegar no valor que orbita isso. Ok? Tranquilo? Aí nós vamos tentar antecipar o comportamento da empresa. A teoria de finanças fala que o mercado de capitais é eficiente a longo prazo. No curto prazo, ocorrem ineficiências que elas são corrigidas ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando a gente tem uma boa empresa e aí ela começa a cair, se vocês pegarem e olhar qualquer gráfico de qualquer empresa boa, empresa sólida, é assim, ela vai crescendo, crescendo, e tem certas correções ao longo do caminho, tá? Mas lembra lá quando a gente estudou séries temporais? A tendência sempre tem que ser de crescimento, ok? Bom, quais são os pontos importantes para a gente fazer uma análise fundamentalista? Primeira coisa é a matéria-prima da análise, que são as demonstrações financeiras, que são feitas pela contabilidade. Tá? Então, nós vamos pegar os dados passados e vamos fazer projeções futuras. Segundo ponto, a economia. Aí a gente pode falar a economia e o setor de atuação. Então, por exemplo, não adianta nada a gente ter uma boa empresa que está dentro de um país que está com uma economia ruim. Ok? Se a projeção futura da economia for ruim, com certeza essa empresa ela vai ser, em algum momento, impactada. Tá? Então, a economia e o setor que a empresa faz parte tem muito a ver com a questão do valor também. O grau de confiança do investidor em relação ao grau de intervenção governamental também tem muito a ver com essa questão da análise fundamentalista. E alguns outros, né? Lucro futuro, investimentos, fontes de financiamento. Então, capacidade da empresa gerar caixa, que é o lucro futuro, a capacidade de investimento a gente chama em avaliação de CAPEX, né? Que é o grau de investimento que a empresa vai fazer nos próximos anos. Isso é bem interessante. Principalmente as empresas que elas são tangíveis, intensivas, né? Se a gente for pegar Petrobras, Vale do Rio Doce, qualquer empresa que ela precise de uma tangibilidade alta, ela tem que ter um plano de investimento. A questão do endividamento também, né? Que são as fontes de financiamento. Graus de endividamento elevados, eles podem comprometer resultados futuros, né? Porque, do ponto de vista da exigibilidade, o serviço da dívida ele vem primeiro do que o pagamento de dividendos, né? Então, acaba, de certa forma, o endividamento alto acaba, de certa forma, comendo aí um pedaço da rentabilidade que a empresa tem. Tá? Aí aqui que eu falei, né, a diferença. Bom, o que é top-down, o que é bottom-up? Top-down de cima para baixo. Os teóricos, o pessoal, a literatura, a teoria da análise top-down, eles viram e falam assim, olha, o principal fator que move as empresas é a economia, são as variáveis macroeconômicas. Ok? Então, a gente vai partir de um contexto global e vai refinar. Então, eu vou pegar macroeconômico, economia, depois eu vou descer setor de atuação, depois eu vou descer para a firma, para a empresa, para a atuação da empresa. Tá? A bottom-up, ela pensa o contrário. Fala, opa, peraí, quem move a economia são as empresas, então elas vêm em primeiro lugar. Então, analisa o comportamento específico de cada empresa, tá? Para ver quais que oferecem as melhores alternativas de investimento. Tá bom? São duas metodologias. Vocês virarem para mim perguntar assim, por exemplo, na literatura de avaliação ou na literatura de finanças, qual que é mais usado? Top-down. Mas não significa que você não possa usar o bottom-up. Você pode receber uma recomendação
Então, você recebe uma recomendação, ó, Vale do Rio Doce é uma boa empresa. Na verdade, você já pode cair lá no bottom-up e começar a fazer a análise da Vale do Rio Doce. Qual que é o grande problema? O problema é que você vai desconsiderar um pouco a questão setorial, um pouco da questão macroeconômica. Tá? Então, a top-down ela acaba sendo mais completa. Então, essa aqui é a diferença. Bom, aí o livro ele vai tratando da análise top-down, dentro da análise macroeconômica. Aí a gente vai falar um pouco sobre essa análise macroeconômica. A Bolsa de Valores, certamente, ela vai refletir o desempenho da economia, com certeza. Né? Então, já tem estudos aí, se a gente for olhar, por exemplo, quais são os dois indicadores que eles caminham em contrário com a Bolsa de Valores? Quem quer arriscar falar aí? Por exemplo, vamos pensar assim, ó, o que caminha em sentido contrário à Bolsa? Por exemplo, se a Bolsa sobe, o que cai? E o que sobe, a Bolsa cai, geralmente? Ninguém? Vou tomar minha água para o meu copo rosa. Bom, então, geralmente, gente, quando a Bolsa sobe, ou seja, o desempenho da Bolsa está subindo, a gente pode observar dólar cai e taxa de juros cai também. Quando taxa de juros sobe e dólar sobe, geralmente a Bolsa cai. Tá? É um exemplo de variável. Por exemplo, PIB. Quando o PIB sobe, a Bolsa sobe também. Ok? Então, lá nos Estados Unidos, na Europa, né, quando eles divulgam o crescimento da economia, quando divulga o crescimento do número de empregos, aí já abre a bolsa com essa perspectiva de alta. Aí os investidores já estão mais assim, animados. Ok? Então, algumas ideias aqui. Ó. Crescimento do PIB é bom para o mercado. Produção industrial também. Inflação é ruim, lucro empresarial é bom, desemprego é ruim, porque mostra desaceleração. O resultado primário, né? O que é o resultado primário? O resultado da economia, de uma forma geral, né? Mostra que a economia está crescendo. Taxa de juros, como eu falei, por exemplo, a taxa Selic, o aumento tem um efeito negativo. Oferta de moeda, está muito ligada ao crescimento inflacionário que prejudica as ações e várias outras. Então, a gente sempre tem que estar ligado nessa questão macroeconômica. Falo com vocês que na avaliação, todas as avaliações que eu faço, eu levo em conta essa questão do cenário macroeconômico. Né? O cenário macroeconômico ele dita muito as regras, como que a economia vai estar. E tem um lugar que a gente consegue pegar isso de uma forma bem consistente, bem pé no chão. Alguém pode me falar onde que a gente consegue essas principais variáveis macroeconômicas do nosso Brasil? Apertei sem abraçar, né? Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? O Boletim Focus ele é uma publicação semanal do Banco Central com base na análise de vários bancos, e aí ele vai trazer para a gente as perspectivas da própria economia. Eu vou abrir aqui para vocês verem rapidinho a avaliação. Então, relatório de avaliação. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, só a carinha do Boletim Focus. Aqui, ó. Então, não sei se vocês estão vendo aí.
fechar aqui. Tá, apareceu um negocinho do Word aqui. Estão vendo aí, gente? Foca. Estamos. Ah, ótimo, beleza. Não, então, aí, a grosso modo, esse boletim Focus, o que ele traz? Ele traz o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, ele traz o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele traz o câmbio, ele traz o Selic. Né? Na verdade, a gente poderia entrar lá e pegar várias outras coisas, poderia pegar desemprego, crescimento econômico, enfim, a questão fiscal, né? Ele é bem completo. Mas esse resumo aqui ele já dá uma ideia. Né? Então, nós temos aqui as previsões. Você tem, por exemplo, a previsão do que vai acontecer no ano corrente, e você tem a previsão nos próximos 3 anos também, então, de 2022, 2023, 2024. É claro que, ao longo do tempo dentro desse ano, então, a gente está em abril. Em maio, isso já muda. Né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um controle maior da inflação, a inflação cai. Se o governo decidir aumentar a taxa de juros, a taxa sobe. Se o dólar perdeu o controle, aí ele sobe mais um pouco. Se a pandemia piorar e a gente não conseguir voltar, o PIB cai. Tá? Então, ele é um relatório que dá uma ideia, né? Uma ideia bem pé no chão do que está acontecendo nesse momento. Então, eu estou fazendo a avaliação nesse momento. Eu não posso deixar para fazer a avaliação em maio, em junho, em agosto, em setembro, em dezembro de 2021. Então, os dados que eu tenho são esses aqui. Então, eu preciso tomar minha decisão agora. Ó, com base no que eu olhei até agora, é isso. Então, a perspectiva da inflação é essa, do PIB é esse, do dólar é esse, do câmbio é esse. Tá? Fora as outras coisas. Viu? Então, aí, quando vocês precisarem buscar essa informação, vão lá no Boletim Focus, entra na internet e dá uma olhada lá e baixa. Certo, gente? Aí eu já falei um pouco sobre cada um, e aí a gente cai na análise setorial. Bom, o que é análise setorial? Uma coisa que é engraçado, quando a gente vai estudar economia industrial, a economia industrial, ou a economia das empresas, de uma forma geral, chama setor de indústria, né? Mas hoje a gente está chamando de setor, que são os agrupamentos setoriais, que as empresas elas são homogêneas dentro e fora elas são heterogêneas. Aí tem algumas variáveis macroeconômicas que afetam os setores. Então, a gente pode pensar assim, eu posso dar um exemplo para vocês do que está acontecendo agora. Tem alguns setores que eles foram muito bem na pandemia, que é o setor de alimentação, que é o setor hospitalar, tá? Agricultura, pecuário, insumos de uma forma geral. E tem outros setores que foram péssimos, que é o setor educacional, que é o setor de hotelaria, que é o setor de turismo, esses setores que eles dependem, né, de as pessoas viajarem, de certa forma, de aglomerações, eles acabaram indo muito, muito mal. Né? Então, se a gente for fazer uma avaliação de uma empresa de turismo, por exemplo, de uma empresa de transporte aéreo, por exemplo, nós precisamos levar em conta a análise setorial. A gente tem que ver como é que está o setor, como é que está o posicionamento do setor e o quanto esses efeitos setoriais eles vão trazer para a empresa. Então, o que o livro fala? Ele traz aí a regulamentação e aspectos legais, né? Cada setor tem a sua regulamentação, o ciclo de vida do setor também, né? O ciclo de vida do setor está muito ligado a essa questão do ciclo de vida da empresa também. Setores iniciais eles têm um risco mais alto, setores já consolidados, o risco dele é mais baixo. A estrutura da oferta e exposição à concorrência externa, né? A concorrência externa aqui
é o que a gente chama, e o que o Porter chama de barreiras de entrada, né? A gente tem que ver o quanto que existe barreiras de entrada em cada setor, e qual é o efeito disso aí para cada empresa. A sensibilidade à evolução da economia, né? Porque a economia ela vai evoluindo aí de acordo com o ciclo, e aí a gente está num ciclo agora de queda, né? Mas aí a gente bate e depois começa a subir de novo, né? Quando tiver vacinado, todo mundo, enfim. Exposição à oscilação de preços também, e as tendências setoriais de uma maneira geral, né? De uma maneira geral. Então, é uma análise mais qualitativa, e aí a gente precisa fazer as leituras do que vai acontecer aí no setor. Beleza? Bom, e aí nós entramos nos fundamentos da empresa de uma forma geral. E aí nós estamos afunilando mais aí a nossa análise. Então a gente já vai descer aí para avaliar o posicionamento da empresa dentro do setor ou nos setores de atuação da economia. O objetivo principal vai ser a gente buscar esse valor intrínseco, né? Quanto que vale? Aí nós vamos olhar o potencial de crescimento que a empresa tem, o nível de risco que essa empresa tem e a flexibilidade financeira para fazer caixa. Então, são 3 pontos muito importantes. Qualquer livro de avaliação de empresas, vocês vão ver isso aqui escrito de outra forma. Se pegar da Modaran, ele vai falar isso. Se pegar Roy Mertalan, ele vai falar isso. Se pegar a Safnet, vai falar isso. Até se pegar Eliseu Martins, ele vai falar isso, né? Então, são esses pontos, né? O quanto que a empresa vai crescer ao longo do tempo, qual que é o risco que ela tem ao longo do tempo e qual a capacidade dela gerar dinheiro ao longo do tempo, ok? Tranquilo, gente? Tudo bem ou não? Sim, bom, tranquilo. Ótimo. Tudo bem. Não, beleza, tranquilo. Alguns conceitos e definições na análise fundamentalista. São alguns requisitos que nós precisamos ter para a gente poder caminhar na análise fundamentalista. Olha, o primeiro requisito é o mercado ele tem que ser livre e haver concorrência entre os diferentes agentes, ok? É aquela questão que quanto menos intervenção governamental, melhor. Tá? Aí a gente já tá partindo de um princípio aí liberal, né? O mercado ele tenha liberdade, ok? Que as liberdades individuais elas sejam respeitadas. O governo ele vai entrar na parte que o cabe, ok? Ser transparente também. Então, aí a gente tem toda aquela discussão da própria transparência dos agentes de mercado, da transparência das próprias organizações. Certamente nenhum de vocês colocaria dinheiro em uma empresa que não é transparente, uma empresa que você não tem, não confia, não tem confiança. Ter liquidez, o que significa liquidez? O mercado secundário ele deve funcionar corretamente. O que significa isso? Os investidores, eles têm que movimentar o mercado secundário, tem que comprar e vender ações o tempo todo. E aí a gente pegando aqui o exemplo do Brasil, é tranquilo, o mercado secundário, nossa, é bem líquido, ok? E o mercado, ele precisa ter um tamanho que permita custo de transação baixo. O que é custo de transação? Os próprios custos, aí a gente pode dar um exemplo de custo de transação, os próprios custos da Bovespa, o custo da empresa. Por exemplo, fazer um IPO, que é fazer uma oferta, né? Lembra que a gente estudou lá sobre underwriting, que é o lançamento de ações? Então, tem um custo altíssimo, só que na hora que vai diluir isso na quantidade de ações que vai lançar, na quantidade de pessoas que vai comprar, acaba ficando um custo de transação baixo, ok? Então, esses aí são os 4 pontos para a gente ter um mercado eficiente. E aí a gente parte do pressuposto
pressuposto seguinte, ó, no curto prazo, a gente não tem essa eficiência, mas no longo prazo, sim. Tá? Então, quanto mais longo prazo estiver, mais eficiente o mercado vai ser e ele vai adaptar. Os níveis de eficiência. Então, a gente tem a hipótese fraca de as informações históricas, elas são importantes para poder definir o preço. A hipótese média ou semi-forte, as informações públicas, elas estão relacionadas com os preços. E a hipótese forte de eficiência forte, é que os preços eles vão refletir toda a informação, passada ou presente, pública ou privada. Tá? Então, a gente parte do pressuposto que a gente vai trabalhar sempre com hipótese forte de eficiência. Beleza? Qualquer livro de mercado financeiro discute isso, é uma teoria que já foi discutida há vários anos em economia, e é o que rege aí o nosso mercado. Beleza? Bom, passando para a análise econômica financeira da empresa, que é o próximo passo para a gente fazer essa análise fundamentalista, basicamente o que nós vamos olhar? Aqui, na verdade, nós vamos chover no molhado do que vocês já sabem, do que vocês já estudaram. Tá? Que é pensar o seguinte, olha, as demonstrações contábeis das empresas, apesar de serem fatos passados, elas vão nos dar ideia do que pode acontecer com a empresa. Ok? Então, a gente vai compreender o valor da empresa e fundamentar a decisão de compra das ações e a fundamentação também do valor. Nós vamos usar os índices e vamos usar algumas outras informações para poder complementar. Mercados, fornecedores de capital, fornecedores, empregados, utilização do ativo, preparação para o futuro. Enfim, o que a gente puder agregar de informação, a gente pode trazer aqui para a nossa discussão aí da análise econômica e financeira da empresa. Tá? Bom, basicamente, aí a gente poderia, gente, a gente poderia pegar aqueles livros de análise aqui e colocar 50 mil indicadores. Mas não precisa. Por quê? Porque quanto mais indicador a gente tiver, mais confusa a nossa cabeça vai estar. É igual a avaliação de empresas. O próprio Damodaran, ele vira e fala assim, olha, você não precisa ter muitos fundamentos. Aí eles chamam de direcionadores de valor, né? Se você tem 10 direcionadores de valor e eles começam a conflitar a sua cabeça, é melhor você pegar os 3 melhores que tem e fazer só com eles. Tá? Então, aqui também não adianta a gente colocar 50 mil indicadores se a gente não vai entender bem o que está acontecendo com a empresa. Basicamente, o livro ele traz essa proposta aí, ó, essa proposta de alguns indicadores, e aí ele divide. A análise da situação financeira, liquidez, a capacidade que a empresa tem, né, de transformar os seus ativos em caixa, estrutura patrimonial, ver aí qual que é o comprometimento, a proporção de capital de terceiro, a dependência dos investimentos, a quantidade de ativos imobilizados, e a análise do ciclo operacional. O ciclo operacional é muito legal, porque cada empresa vai ter um ciclo operacional diferente. Então, se a gente for... Aqui vou dar 2 exemplos loucos aqui. Por exemplo, supermercado. Ele tem um ciclo operacional rápido, porque ele compra mercadoria e vende rápido. Então, o ciclo dele fecha em poucos dias. Uma empresa de construção civil, não. Aí ela tem um ciclo operacional mais longo, ela demora 3, 4 anos para fazer um prédio, vender, receber. Tá? Então, o ciclo operacional dela é maior. E aí já são características setoriais também. Né? Mas é bom observar. Então, eu posso pegar uma empresa para avaliar
posso ver que ela está com um ciclo operacional mais alto do que a média do setor. Eu posso olhar, por exemplo, ela está com a liquidez mais baixa do que a média do setor. Ela está, por exemplo, com comprometimento de capitais de terceiros, uma proporção de capitais de terceiros também mais alta do que a média do setor. Então, alguma coisa está errada. Tá? Ok? Então, a gente pode usar esses parâmetros para poder comparar. Também a gente chama de múltiplos, né? Múltiplos. Depois, a análise da situação econômica. O comprometimento dos lucros. 4% do lucro está indo para onde? Os indicadores de retorno, que são os clássicos, né? Que é o ROI com I, que é o retorno do investimento. O ROI com E, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROA com A, que é o retorno do ativo, e tem o ROS também, né, que é o retorno sobre as vendas. E os desempenhos específicos, né, desempenho do mercado, desempenho de recursos humanos, enfim. Podemos usar aqui uma análise também da BVA, né, que a gente pode ver para onde, quanto a empresa está gerando de resultado e para onde esse resultado está indo também, né? Enfim, posso usar uma análise aqui da demonstração do fluxo de caixa também aqui em cima, né, para ver como que onde que a empresa está consumindo caixa. Enfim, a gente pode fazer um monte de coisa aqui. A ideia é que a gente tenha um parecer, que a gente dê um parecer, faça uma avaliação aí da estrutura, da situação financeira e econômica da empresa, ok? Então, aqui, um slidezinho aqui de um esquema só para poder lembrar. A situação financeira ela vai estar ligando a questão da geração de grana, de dinheiro, patrimônio e ciclo operacional. E a situação econômica ela está mais ligada ao lucro, ao retorno, aos desempenhos específicos. Ok, moçada? Tranquilo? É aí? Beleza. Bom, aí, aqui a gente pode, eu estou seguindo o livro, e aqui ele fala um pouco sobre essa questão da valorização das ações, né, dentro da análise fundamentalista, e ele já parte aí da metodologia bottom-up. Na verdade, a gente vai olhar as ações, comparar o preço resultante da nossa análise com o preço do mercado. Né? Então, na verdade, é aquela questão que eu falei de a gente achar o valor intrínseco. Bom, a ideia é achar ações baratas, né? Achar empresas baratas que sejam boas oportunidades de investimento. Mas não significa que, por exemplo, que uma empresa está cara, ela não é uma boa oportunidade. Né? Eu posso ter uma empresa que está cara e uma boa oportunidade de investimento. Isso é muito comum em fundo imobiliário. Né? Quem é investidor sabe, por exemplo, um fundo imobiliário muito bom é o IRDM11, é o Iridium Recebíveis. Geralmente, o Iridium Recebíveis ele é um fundo que o tempo todo está caro, mas ele é uma boa oportunidade de investimento. Por quê? Ele tem uma liquidez muito alta, tem uma tendência de valorização muito boa e paga um dividendo muito bom. Tá? Então, às vezes é um pouco complicado você achar uma empresa que ela está subvalorizada, que ela seja também uma boa oportunidade de investimento. Então, a gente tem que achar os momentos, né? Entre os momentos de queda, e está tendo aquela correção que eu falei com vocês, e que a gente precisa comprar, precisa entrar para vislumbrar um retorno maior futuro. Okay? O pressuposto, o valor da empresa dado pelo seu comportamento bursátil, né, que eu falei lá dos indicadores bursáteis, que seria a valorização do preço da ação, mais a rentabilidade dos dividendos, dividido pela volatilidade. Então, aqui, praticamente, a gente está falando sobre aqueles três pressupostos lá da análise fundamentalista. Aqui, ó. Potencial de crescimento, nível de risco e dinheiro. Aqui. Aí. Potencial de crescimento, que é o preço da ação. Aqui, ó.
a rentabilidade de dividendos, que é virar dinheiro, e aqui a questão do risco, a volatilidade do risco. Tá? O modelo de avaliação que o livro fala e que a gente vai seguir aqui é um conjunto de alternativas viáveis que nós vamos fazer uma previsão do que uma ação deveria ser negociada no mercado. É quanto que a gente acha que tem que ser o preço daquela ação. Ok? E aí nós vamos ter como entrada variáveis contábeis econômicas e financeiras e como saída valor de mercado, retorno, e vamos recomendar a compra ou a venda. Certo? Esse é o trabalho do avaliador. Aí nós temos vários modelos, a gente vai discutir alguns aqui. Ó. Modelos baseados no valor patrimonial. Podemos avaliar uma empresa pelo valor patrimonial? Pode, tranquilo. Que a diferença entre o quê? Entre os ativos que ela tem e os passivos. Aí a gente vai ter diferença lá, né? Seria o valor contábil, ou valor contábil ajustado a mercado. Se eu consigo, por exemplo, né? É o que prega aí as IRFS. Eu tentar ajustar os ativos que eu posso ajustar e os passivos que eu posso ajustar a mercado. Então, eu tenho um valor aí ajustado a mercado. Só que, aí, eu vou desconsiderar muita coisa. Também, né? Porque a contabilidade ainda ela não consegue capturar, principalmente essa questão do valor econômico agregado. Então, ele acaba tendo problema. Um dos modelos mais clássicos que a gente usa é o modelo baseado no fluxo de caixa descontado. O que a gente vai fazer? Eu estava até explicando para os médicos hoje, né? Porque eu tenho essa sina de sempre fazer avaliação de empresa médica. E aí, tem que explicar para eles. Falei, doutor, o negócio é o seguinte, você tem que pensar aqui na empresa suas, na clínica suas aqui, como um investimento, e é um investimento. E colocar dinheiro, trabalho ali. Isso aqui tem que dar dinheiro, e vai dar dinheiro ao longo do tempo. Então, o que é o dinheiro? É o fluxo de caixa futuro. Então, esse investimento que vai gerando dinheiro. Quanto a empresa vale hoje? Ela vale a capacidade que ela está gerando esses fluxos de caixa futuros, descontados a uma taxa que é o custo de oportunidade, trazido da data de hoje. Ok? Esse é o método mais clássico que a gente pode usar, né? Porque aí o pessoal de finanças adora, né, colocar um nome que chama valuation, né? E, na verdade é avaliação, né? Ok? E os modelos baseados em indicadores bursáteis, dá um nome feio aí. O que são os indicadores bursáteis? Aí nós vamos usar preço sobre lucro, PVP para saber se a empresa está cara ou está barata, dividend yield, EBITDA sobre PV, enfim, tem uma infinidade aí. E aí, a gente usa isso também como múltiplos, né? Eu posso comparar várias empresas, eu posso, por exemplo, pegar, eu falei lá do fundo IRDM11, eu posso pegar e comparar com os outros fundos iguais para ver se ele está muito caro, muito barato e tal. Mas assim, gente, sinceramente, pela experiência, pelo que eu ando conversando aí, vendo de vários investidores, acredito que o método mais... eu estou querendo usar uma palavra aqui, mas eu estou com medo de pecar por excesso. Mas assim, o método que vai trazer para a gente uma avaliação mais consistente seria o fluxo de caixa descontado, tá? Só que nós temos dois problemas de ordem prática. Primeiro, a questão de fazer as projeções e a segunda, de definir a taxa de desconto. São questões práticas, tá? Mas eu acredito que a maioria dos avaliadores, dos bons avaliadores, eles usam o fluxo de caixa descontado. Vou falar sobre cada um aqui rapidamente. Então, eu falei do modelo baseado no valor patrimonial, que é a gente pegar ativos menos passivos, e o valor contábil ajustado é isso que eu falei, né? O ativo real menos o passivo é exigível. O modelo baseado no desconto
do fluxo de fundo, do fluxo de caixa. Então, a metodologia é essa que eu falei com vocês. A gente, então, vai pegar a empresa, vai ver a capacidade que a empresa tem, por exemplo, gerar resultado. Aí, pegando o exemplo lá da clínica, né, da clínica. É bem, assim, parece que é mais fácil mexer com uma empresa pequena, mas às vezes não é, porque você não conhece muito, você não tem muito, por exemplo, o mercado, você não tem muita ideia dos concorrentes. Uma grande empresa é mais fácil que você acha os dados. A dificuldade está mais em garimpar e achar, mas aí dá um pouco mais de trabalho, mas a complexidade da empresa é menor. Não sei se vocês estão me entendendo. Precisamos projetar, então preciso saber quantos exames que a clínica vai fazer, se vai aumentar o preço, como é que o mercado ele vai reagir a esse aumento de preço, se atende por convênio, qual que é o custo da clínica, quanto que gera de resultado. A gente precisa chegar num número. Quanto que essa clínica aqui faz de dinheiro e quanto que ela vai fazer de dinheiro no futuro. Depois, determinar a taxa de desconto. O mais correto seria perguntar para cada dono quanto que eles querem de retorno, mas eu já fiz isso uma vez e quebrei a cara, então hoje eu estimo. Aí como é que eu estimei mais ou menos o que seria a taxa de desconto dele? Só para vocês terem uma ideia. Então, peguei perspectiva de crescimento da economia e ajustado ao setor, né, mais a perspectiva de inflação futura, mais a taxa de retorno média das empresas similares na Bolsa. Então, eu peguei, por exemplo, o segmento de saúde. Então, eu lembro que o ROI do segmento de saúde era mais ou menos 14. Então, 14 mais 3,75 mais 5 alguma coisa, isso deu 21% ao ano. Então, peguei e falei assim, olha, no mínimo, esse é o número mais baixo, a gente pode ajustar, no mínimo, vocês têm que ter uma remuneração de 21% ao ano aqui, tá? Mas aí eles acharam bom, né, porque quanto mais a gente aumenta essa taxa de desconto, menos a gente tem de valor da empresa. Então, eu posso estar pecando por excesso numa taxa de desconto mais alta e jogando o valor da empresa para baixo. Assim como, se eu erro na definição do fluxo de caixa, eu posso também estar subavaliando a empresa. Então, é muito importante a gente prestar bastante atenção nessas duas coisas. Atualização dos fluxos de fundo e interpretação do resultado da decisão. Né? Essa é a metodologia. Bom, tudo bem? Uma outra forma para a gente calcular o valor de empresa é com base no desconto de dividendo. Aí o Williams, que é um dos autores aí, que a gente está seguindo o livro, ele vira e fala assim, o preço de uma ação deve refletir o valor presente dos dividendos futuros da ação. O pressuposto que ele parte, o rendimento básico proporcionado pela ação ao longo do tempo é o dividendo distribuído pela empresa. Aí ele traz 3 modelos. Ele fala, olha, você pode ter uma empresa que ela tem um crescimento nulo de dividendos, uma empresa que tem um crescimento constante, e uma empresa que tem o crescimento de dividendo variável. Tá? Aí nós podemos escolher, né, qualquer um, aí tem essa questão do dividendo nulo, o valor intrínseco seria, então, o dividendo atual dividido pela taxa de retorno exigida pelos donos de capital. Um exemplo, um investidor com expectativa de retorno de 15%, então, essa taxa de retorno está avaliando uma ação de uma empresa negociada a 90%. E essa ação, ela vai pagar um dividendo médio aí de 10 por ação. Como é que a gente vai fazer, então? Eu vou pegar esse 10, que é o dividendo anual, vou dividir por essa taxa de retorno e vou achar o valor intrínseco. Aqui, então, eu peguei 10 dividido por 15%, né, que é 0,15, achei 66,67. Então, olha, o valor intrínseco dessa ação com base nesse modelo bursátil é 66,67. O valor de mercado, 90, ele é maior do que o valor intrínseco. Então, eu vou entender só com base nisso.
que a ação está supervalorizada no mercado e a recomendação é vender a ação. Tá? Aí, não está no livro, mas o que eu quero falar com vocês? Nunca a gente usa um método para fazer avaliação. Ainda mais, por exemplo, esses aí de multi, tá? Eu posso pegar que a empresa ela está retendo lucros, então que ela teve um problema que diminuiu o lucro e ela está pagando pouco dividendo, um problema momentâneo, eu posso estar com uma avaliação ruim para uma empresa como boa. Tá? Então eu tenho que usar uma outra métrica para poder fazer isso. O dividendo constante, a hipótese é que a gente vai ter um crescimento constante no dividendo ao longo do tempo, vocês vão ler lá, vão entender. Esse modelo de dividendo constante, ele é também chamado de modelo de Gordon, né, que é um dos autores também que escreveu essa metodologia. Então, pegando o exemplo aqui só para a gente entender. Considera uma ação que uma empresa cotada a 25,30, o dividendo pago mais recente foi 1,80 por ação, com expectativa de crescimento de 5% ao ano e o retorno esperado de 15% ao ano. Como que a gente vai calcular o valor intrínseco dessa ação? Então, eu vou pegar o dividendo, vou diminuir pelo retorno menos a taxa de crescimento. Qual foi o dividendo? 1,80 dividido por 0,15, que é 15%, menos os 5%. Então, eu vou achar um valor intrínseco de 18. Como a empresa está sendo negociada a 25,30, eu achei 18, aí o valor de mercado está maior do que o valor intrínseco que eu achei, então também ela está superavaliada, que gera a venda. Cabe aqui as mesmas observações que eu falei anteriormente. Ok? E aqui, essa questão do modelo de Gordon que eu falei, tá? O crescimento variável, ele vai ter um crescimento variável ao longo do tempo, né? Então, aqui, pegando aqui uma empresa com crescimento variável ao longo do tempo, a gente vai jogar nessa fórmulazinha aqui, como se fosse uma fórmula de trazer os dividendos ao valor presente, né, por essa taxa de desconto ao longo do tempo, e nós vamos chegar em um valor também, né? Nós vamos chegar em um valor. Aqui ele está falando que aqui eu tenho a perspectiva futura dos dividendos, né, a taxa de crescimento e a perspectiva futura. Sinceramente, esse modelo é muito pouco usado, os outros dois modelos eles são mais usados, o dividendo, o crescimento nulo e o crescimento constante, o crescimento variável é muito pouco usado. Tá? Ainda sobre o modelo de avaliação com base em fluxo de caixa, a gente pode usar, né? Eu vou só colocar essa apresentação aqui para vocês verem. Como é que a gente chega, por exemplo, na determinação de um fluxo de caixa? Aí nós temos dois tipos de fluxo de caixa. Não está aqui no livro, mas pelo que eu já li aí, pelo que eu uso nas avaliações, nós temos o fluxo de caixa livre do empresário ou do dono de capital. Nós temos o fluxo de caixa livre da empresa. Esse que ele está chamando aqui de fluxo de caixa disponível ao acionista, na verdade, ele é o fluxo de caixa que a gente vai usar para fazer a avaliação. Então, a gente vai partir do lucro, mais as amortizações e provisões, mais ou menos as variações na ativa circulante, mais ou menos as variações na dívida de curto e longo prazo. Vamos pegar o fluxo de caixa operacional, mais ou menos a variação na ativa permanente, vamos chegar no fluxo de caixa disponível ao acionista. Tá? Um exemplo aqui dessa metodologia, então vamos supor que nós temos uma empresa que tem aí um fluxo de caixa previsto para os próximos 5 anos, que a taxa de desconto, esse WACC aqui, gente, significa custo médio ponderado de capital.
tá? Seria o custo médio ponderado de financiamento da empresa. O valor de mercado da ação, 38,26, e são 494.396 ações. Bom, como que a gente faz essa avaliação, então, com base no desconto do fluxo de caixa? Eu vou ter aqui os anos, então imagina que a gente está em 2005, eu tenho esses 5 anos para frente aqui, eu vou pegar cada fluxo desse, vou trazer o valor presente a 15,09 e vou achar um valor presente desses fluxos de caixa aqui, que vai dar 21.497.023. Eu divido esse valor aqui como se fosse um valor da empresa, né? Isso aqui seria o valor de quanto que a empresa está me gerando de dinheiro, quanto que ela vale. Aqui eu estou considerando 5 anos, né? Porque é um exemplo didático. É claro que a gente parte do fundamento, né, do pressuposto do going concern. Que a empresa ela vai ser eterna enquanto ela dure. Tá? O princípio da continuidade. Então, se eu pegar esse valor aqui diminuído pela quantidade de ações, eu vou achar que, pela minha avaliação, essa empresa, cada ação deveria valer R$ 43,48. E ela está sendo vendida a R$ 38,26. Então, no caso, o meu valor intrínseco, ele está maior do que o valor de mercado. E a sugestão é compra. Aí eu posso voltar e fazer todas essas outras avaliações, né, para essa empresa. Eu posso pegar pelo modelo de dividendo, eu posso pegar pelo modelo de fluxo de caixa, né? Então, se os valores eles estiverem mais ou menos próximos, aí eu vou ter a possibilidade aí de tomar uma decisão mais pé no chão. Alemão, Oi. Nesse caso aí do VPL, vamos colocar agora, você está colocando a projeção para os próximos 5 anos. Então, você pega o ano atual e depois você soma com a equação para cada um dos anos, né? Assim, a gente está partindo. Como é um exemplo didático, ele vira e fala assim, ó, essa empresa vai durar 5 anos, vai gerar esse caixa aqui, ó. Ok? Certo. 2006, 4 milhões 900, 2007, 5 milhões e 100, 2008, 5 milhões e 690, 2009, 6.271, 2010, 6.502. Nós trazemos cada um a valor presente a 15,09 e somamos. Então, o valor presente disso aqui tudo dá 21 milhões. Dividido pelo número de ações que ela tem. Entendi. Porque assim, na fundamentalista, a gente olha assim, se dá para comprar aquilo por menos do que vale, né? Isso, perfeito. Beleza. Mas aí nesse caso, isso aí seria só uma das possibilidades, porque, por exemplo, tem uma pergunta, tá? Porque, por exemplo, se agora a empresa ela tem um índice de imobilização muito alto, um endividamento muito alto, e aí você tem essa previsão de fluxo de caixa que parece estar legal, mas se olhar para agora não está. Como é que seria feito? Seria feito isso só para fluxo de caixa, ou você faria essa projeção também para endividamento e tudo mais? Excelente pergunta. Excelente. Aí, a gente volta lá no início, Alexandre. Volta lá no início que eu estava falando. Por exemplo, quando você olha o ciclo de vida da empresa. Então, você pensa, uma empresa mais nova, que ela está naquela fase lá de começar o ciclo dela, né, que ela está ainda subindo, que ela está lá no iníciozinho do ciclo de vida dela, aí ela está com um risco mais alto. Ela está com imobilização mais alta, de repente não tinha dinheiro, tiveram que tomar empréstimo, aí os níveis de endividamento são mais altos, aí isso aí tem que ser levado em conta na avaliação também, entendeu? Aí tem que procurar uma maneira de ver futuramente quais são as possibilidades que essa empresa tem, né? Porque, por exemplo, se você jogar um número seco lá, você pega, por exemplo, de repente a empresa nem está conseguindo pagar dividendos, ela nem lucro está tendo, ela está no ciclo de vida inicial, como eu já disse. Aí a gente tem que ver as perspectivas, né?
Aí tem que pegar e tentar traçar as perspectivas, porque a análise só de indicadores, ele pode virar e falar para você assim, olha, a empresa está sendo vendida a 30, ela está com valor de mercado a 30. Mas eu achei aqui, pela minha análise fundamentalista, 15. O valor intrínseco, 15. Então, qual que é a ideia? Ó, a empresa está super avaliada, então ela tem um valor de mercado muito alto em comparação ao valor intrínseco. Só que o modelo ele tem que levar em conta também essa questão da capacidade que a empresa tem, né? Se ela está num setor que é um setor promissor, como que vai acontecer aí a economia, tá? Então, gente, todas essas métricas aqui, todos os livros que eu já li, todos os vídeos que eu já assisti de pessoas sérias no YouTube, tem muita coisa séria lá também, todas as palestras que eu já vi também. Quanto mais formas de avaliar a gente usa, melhor, tá? Então tem que ter essa sacada, porque é muito mais fácil a gente pegar uma empresa consolidada. Por exemplo, a gente pegar uma Vale do Rio Doce, é muito mais fácil fazer uma avaliação de uma Vale do Rio Doce da vida, entendeu? Aí, por exemplo, se você pegar uma empresa que ela está começando agora, ela tem uma perspectiva aí de crescimento, mas que ela está fazendo grandes investimentos agora, que a imobilização está alta, que o endividamento está alto, a liquidez está baixa, então não está conseguindo gerar resultado, mas tem uma perspectiva de futuro boa, tem que ser levado em conta. E aí, Alexandre, é uma decisão muito assim pessoal também, né? A pessoa ela pode abraçar, por exemplo, ela pode virar e falar assim, não, então eu vou abraçar meu instinto aqui, pelo que eu olhei, ela tem uma capacidade, ela é uma empresa promissora, eu vou arriscar. Ou então virar e falar assim, não, eu vou ficar no número mesmo, eu acho que essa empresa não é boa, não estou a fim de correr esse risco e tal, e partir para outra. Né? A avaliação tem isso. Sim, entendi. É igual comprar terreno também, né? É igual comprar lote para poder construir casa, é igual comprar qualquer coisa, é igual comprar um carro usado também, né? A gente vai lá, olha o carro, anda nele e tal. Às vezes a pessoa desconfia de quem está vendendo, né? Vê um carro que está bom, dá para comprar, larga para lá, né? Porque não confiou muito na pessoa que está vendendo. E às vezes você compra um carro ruim, que é bomba, porque você confiou muito na pessoa que está vendendo também. Então, entra muito essa questão da negociação. Mas essas métricas aqui que nós estamos apresentando, elas são métricas que vão ajudar a gente a tomar decisão. Né? Então, nunca usem um método só de avaliação. Tá? E para fechar aqui, a análise de múltiplos, agora sim, agora é baseado nos indicadores bursáteis, né? Que é a gente comparar as empresas aí com o setor, com as mesmas empresas, enfim. Aí alguns indicadores, nós temos vários aí, né? O preço por ação, o preço-lucro, né? O número de anos que o investidor recebe de volta o que desembolsou para poder comprar a ação, que é o preço por ação dividido pelo lucro líquido por ação. O preço por ação dividido pelo fluxo de caixa, também é um. O PVPA, né, que mostra a discrepância entre o preço de mercado e o valor patrimonial. E o dividend yield, que é quanto que a empresa está pagando em termos de dividendo ao longo do tempo. Né? E aí, eu até tinha colocado um exemplo aqui da empresa Alpargatas, pegando a avaliação e tal, mas aí eu vou entrar num site aqui que chama Status Invest, que eu uso muito, eu gosto muito, e deixa eu tentar aumentar aqui meu. A internet tem que me ajudar também, né, gente? Status Invest. Vou falar para vocês rapidinho aqui, a gente encerra a nossa aula hoje. Bom, olha, nós temos vários sites.
esse é um que eu gosto muito, porque ele já vem com algumas informações aí prontas, né? E aí a gente vem aqui e procura, né? Sei lá, eu vou colocar uma ação aqui. Petrobras, né? Tá aqui, que é a mais famosa. Petro 3. Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras não sai de 23, né? Depois da intervenção de Bolsonaro, ela caiu, nunca mais subiu. Tá difícil. Aí, gente, é claro que tem vários outros sites, né? Tem Fundamentos, tem vários outros. Tem o investing.com e tal. Esse aqui é muito bom porque ele vai dando aqui o valor da empresa, ele mostra como é que a empresa está se comportando, a cotação ao longo do tempo, a liquidez, aqui os indicadores bursáteis aí, ó, preço sobre lucro, que a gente falou lá, 42,74. Então, a gente levaria 42,74 anos para ter de volta o nosso investimento feito na empresa. O dividendo de 4,41%, né? O PVP, 0,98. O que significa isso aqui? Ó? Significa que o valor dela de mercado está menor do que o valor contábil. Né? É um indicador que ela está subavaliada. Tá? Enfim, várias outras coisas aí, dívida líquida, CPL, indicador de eficiência, margem bruta, o ROI, o ROA, o ROIC. O ROIC aqui, ele considera todas as formas de financiamento, né? É como se fosse um lucro operacional ajustado dividido pelas formas de financiamento. Eventos corporativos, aí vai mostrando aqui as datas de pagamento de dividendos, né? Então, ó, dia 29/4 aqui, quem tem ação da Petrobras já vai receber dividendo aí. Juros sobre capital próprio, rendimento tributado, payout, informações contábeis, quem são os principais acionistas aí, a União Federal, mais de 50% das ordinárias. E mais coisas, né? Aí tem contábil, tem a parte contábil também, os balanços, fluxo de caixa, margens, os comunicados, enfim. Então tem um monte de coisa bacana aí para a gente poder avaliar a empresa. Né? Então não precisa necessariamente calcular isso na mão, né? Ok? Aí eu até falei na aula aí sobre aquele fundo, né, o IRDM 11, que é o Iridium Recebíveis, né, que é um fundo imobiliário muito, muito bom, muito legal. E aí o Iridium também, né, aí todas as informações dele, né, dividend yield, a valorização, olha só, em um ano ele valorizou quase 48%, no mês ele valorizou 1,82%. Nos últimos 12 meses, ele pagou 9,75% de dividend yield. Para cada R$100 que você compra, você recebe 9,75 ao ano de dividendos, de dinheiro puro, né? Valor patrimonial por cota, PVP, CAGR, aqui, ó, significa a capacidade que ele tem de crescimento também, número de cotistas, o último rendimento, né? Quanto que ele pagou. Aqui uma comparação aqui do rendimento. Aí, por exemplo, se eu quiser olhar aqui, aí o rendimento, no caso, é o provento. Né? Se eu quiser olhar aqui, por exemplo, os últimos 5 anos também, né? Ele vai me mostra aqui também os rendimentos, subscrição, enfim. As informações mostram os fundos que são relacionados com ele também, né? Administrador, informações de patrimônio líquido, enfim, indicadores geral, portfólio, comunicado. Então, esses indicadores bursáteis, a gente consegue pegar de uma maneira bem tranquila, bem legal nesse site, e a gente consegue fazer aí as nossas avaliações. Ok, gente?
Eu acho que por hoje tá bom. Oi. É, Lohane. eu fiquei aqui um pouco reflexiva com relação a esses índices, porque eu tenho ouvido bastante ultimamente que as pessoas têm investido mais na bolsa. Me corrija se eu estiver errada. Nem só bolsa, mas Sim. fazendo investimento de forma geral. Aí, me corrija se eu estiver errada, mas eu fiquei imaginando assim, esse pessoal tem investido, mas e o conhecimento deles quanto a essas questões, por exemplo, de entender o negócio, entender os investimentos? Você tem como falar um pouquinho sobre isso? Porque esses índices, por exemplo, precisa de um estudo por trás e tudo mais. Não é qualquer pessoa que vai entender isso. Aí eu fico imaginando Não assim, concordo. com você que está assim mais Então, por olha, dentro. Então, é uma relação que eu tenho e eu tenho conversado com vários colegas, vários grupos que eu tenho e tenho chegado a algum consenso que quem vai bem no mercado é quem tem conhecimento, com certeza. Em qualquer aspecto da vida, né? A pessoa pode dar sorte inicialmente, mas aí depois ele entra numa correção. Mas eu acredito, Lohane, que o conhecimento ainda ele é fraco. Por quê? Não sei se vocês têm acompanhado, eu não assisto muito, mas de vez em quando o pessoal me conta, me manda link para eu assistir e tal. O Fantástico, que é um programa que tem uma repercussão muito grande, ele tem mostrado nas últimas apresentações dele muita coisa relacionada a finanças, principalmente aquelas pirâmides, né? As famosas pirâmides. Então, a pessoa pega um dinheiro, entra na pirâmide, às vezes nem sabe que é pirâmide. Eu falo com um colega meu aqui em Montes Claros, ele está mexendo com esse negócio de pirâmide. Eu até afastei dele, de um grupo que eu tinha aí, que ele fazia parte, porque ele virou para mim e falou assim, olha, eu te dou certeza de um retorno de 10%. Eu falei, como é que você vai me dar esse retorno de 10%? Aí logo eu pensei que era tráfico de droga, né? Enfim. Mas não, sério mesmo. Aí ele marcou um dia comigo e eu fui lá, naquele edifício absoluto, eles têm um escritório lá maravilhoso. Parecia que eu estava em Dubai. Eu comi um café caríssimo lá, comi um chocolate caríssimo. Assim, valeu isso, né? Porque se eu fosse pagar um café desse, ia ser uns R$10. Só o café. Mas, então, aí eu falei assim, não, gente, como é que vocês vão me dar 10% ao ano? E eles não sabiam que eu, assim, conhecia. Eu assim, fingi que eu assim, não sabia de nada. Eu conheço um pouco de finanças. Né? Aí, eles falaram, não, nós vamos investir em dólar e criptomoedas. Eu falei, é? Ai, que legal, beleza. Aí eu falei, eu vou pensar e dou uma resposta depois. Aí depois inventei uma mentira, né? Infelizmente eu tive que mentir. Não foi, assim não tem jeito, né? Para sair fora desse tipo de gente, a gente tem que mentir um pouco. Aí falei que não ia, que eu desenterrei uma grana, que eu tinha e tal. Mas a verdade é uma pirâmide. Os que entram primeiro vão recebendo, aí chega um ponto que ninguém recebe, entendeu? Então, justamente por isso, não existe retorno de 10%. A entrada na bolsa, olha, eu vou falar com vocês uma frase que me marcou do Baxi, que é aquele senhorzinho que é o maior investidor que tem aqui no Brasil. Quando a gente compra ações, quando a gente compra fundos imobiliários, quando a gente compra BDRs, quando a gente compra, por exemplo, debêntures, quando você compra CDBs, quando você compra CRIs, CRAS, você está comprando as empresas. A gente está comprando as empresas. Quando eu compro uma ação da Petrobras, eu estou comprando a empresa Petrobras. Eu estou virando sócio da Petrobras também, entendeu? Então eu preciso entender, eu preciso saber que aquilo ali é um investimento de risco e que vai me trazer um retorno se a empresa vai bem. Que é isso tudo que nós falamos aqui. Então, se eu compro um CRA, né, eu falei aqui no CRA também, que é um certificado de recebíveis do agronegócio.
Eu tenho que ver quem está emitindo, se é uma empresa idônea e qual que é a capacidade que essa empresa tem de fazer resultado no futuro. Se eu compro um fundo imobiliário, aí eu tenho que ver se esse fundo imobiliário é bom, se ele paga dividendos, se ele é sólido, se ele tem liquidez, se ele é bem visto no mercado, como é que estão os indicadores contábeis dele também, entendeu? Eu não posso chegar aqui simplesmente e olhar e falar assim, porque fulano comprou um fundo imobiliário, eu vou comprar também, né? Porque aí é um efeito em finanças comportamentais que a gente chama de efeito de manada, né? Eu posso quebrar a cara. Então, Ohane, a sua pergunta foi muito boa. Tem um estudo que chama eu acho que é o comportamento dos investidores, que a Ambima faz todo ano. Esse ano eu acho que eles não conseguiram fazer. E mostra que a maioria, né, ainda investe em poupança. Quem tem dinheiro para investir, né, porque, infelizmente, a maioria da população brasileira, né, a gente tem aí 14 milhões aí de pessoas que passam fome, nós temos 44 milhões de pessoas que precisam de auxílio emergencial. A pandemia veio e jogou a renda de todo mundo para baixo, né? É um quadro assim calamitoso, e das poucas pessoas que conseguem investir, conseguem ter dinheiro para investir, eles acabam investindo aí em alguns outros ativos. Apesar que o número de CPFs na bolsa subiu, né? Era 500 mil, passou para mais de 3 milhões. Mas aí você tem pequenos investidores, né? São aqueles investidores de R$100, R$200. De uma maneira geral, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que a bolsa ainda é um tabu, as pessoas têm medo, as pessoas que são mais velhas ainda acreditam na poupança. Não vou falar quem é, mas tem um colega na Unimontes, que foi professor de vocês, que tem 200 mil na poupança. Aí o dinheiro é dele, ele faz o que quer, né? Dele ou dela. Vocês deixariam na poupança? Não, né? Com certeza. Porque deixar o dinheiro na poupança é deixar a inflação comer o dinheiro, né? Tem outras coisas de igual risco que dá para a gente, pelo menos, remunerar um pouco melhor. Ou então diversificar a carteira, né? Comprar um pouco de ações, um pouco de fundos imobiliários, enfim, renda fixa. Mas é isso. Nós temos um trabalho muito grande a ser feito ainda, tem que ser um trabalho feito nas escolas, né? Essa aula que eu estou dando para vocês aqui, a gente teria que ter feito essa aula lá na quinta série, na quarta série, na sexta série, né? Na pior das hipóteses, no ensino médio. Mas nós vamos chegar lá ainda. Se o coronavírus aí não acabar com a humanidade, a gente chega lá, com certeza. Mas é uma questão complicada. A questão da educação financeira ainda é uma questão complicada, né? E não só a questão da educação financeira, né? Nós temos que ter grana, nós temos que, de certa forma, incluir as pessoas, nós temos, de certa forma, aumentar a renda per capita, né? Porque uma boa parte das pessoas sobrevive, né? Sobrevive. Enfim, eu acho que é isso. Verdade mesmo, Alemão. Não é? Não, Verdade. eu penso muito nisso todos os dias. Eu penso, eu falo, olha, eu sou um servidor público, estou trabalhando aqui em casa, entendeu? E eu dou, graças a Deus, eu procuro ajudar todas as pessoas que eu posso ajudar, sabe? Eu sou uma pessoa privilegiada em relação aos outros, sabe? Porque eu ando, hoje mesmo eu passei assim, na porta lá da Santa Casa e vi que o negócio lá não tá brincadeira. E você anda na cidade, você vê muito comércio fechado, entendeu? Muitas pessoas pedindo as coisas, muita propaganda de doação de comida também, entendeu? De doação de coisas, então tá bem assim complicado, sabe? Tá bem complicado. Eu acho que eu, como educador, eu tenho esse papel de sempre conversar com as pessoas, sempre tentar fazer o meu melhor, fazer a minha parte, sabe?
sendo assim um servidor público também, né, porque quem paga o meu salário são vocês que são contribuintes, né, então eu assim, procuro, dentro das minhas possibilidades, fazer o meu melhor. Mas eu tenho pensado muito nisso, sabe? É uma coisa que tem assim, me incomodado muito, que a gente vai, né? Em termos assim, de economia, em termos de dignidade humana mesmo, sabe? Enfim, vamos fazer a nossa parte, né? Aquela questão. Eu acho que eu termino a aula de hoje com aquela mesma questão que eu coloquei no início, né? Cada um de nós fazer a nossa parte para que a gente consiga ter uma sociedade melhor. Certo? Certo. Eu vou desgravar, então. Eu vou interromper a gravação aqui. Vou deixar esse arquivo para vocês lá no canal do YouTube. Quem quiser entrar e pegar, pode. Vou, então, durante essa semana, elaborar um exercício bem legal. Vou passar essa questão aí do valuation. Eu vou tentar pegar umas empresas reais para a gente poder fazer. Então, a gente vai ter um exercício, que vai ser um exercício de algumas respostas teóricas, e uns exercícios mais práticos, e a gente vai dando continuidade. Beleza? Ok. Ótimo. Certinho. Então, beleza, gente. Um grande abraço para vocês aí. Se cuidem, tá? E vou também, se eu começar a demorar com isso, e vocês me cobrem de mandar a prova, viu? Mandar a prova aí para vocês darem uma olhada e a gente trabalhar aí essas questões que merecem ser trabalhadas. Tá certo? Tranquilo, boa noite. Beleza, gente. Boa noite. Se cuidem aí, viu? Boa noite. Grande abraço aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá? Tchau.